Companhia Vale do Rio Doce vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país. Aqueles pozinhos, né, do minério que passa dentro da nossa terra, na ferrovia, aqueles pozinhos, ele contaminou o lago, ele contaminou nossos frutos. Futuro interrompido. Hoje existem muitas mulheres agora que estão doentes, né? Hoje já tem umas 10 mulheres que fez cirurgia do útero, tirou tudo. Eu tenho uma prima que ela fez uma cirurgia, ela tirou tudo, tirou o útero, tirou tudo. Então ela ficou muito triste, ela ficou muito abalada, porque ela ainda queria ter filho e não pode mais. Então a gente acredita que vem disso, porque a gente se alimenta dos frutos que tem ali. A gente se alimenta dos animais que tem na nossa terra e estão todos contaminados. Perdemos muitas árvores. Parte da nossa floresta foi derrubada, né, para ser construído a rodovia. Perdemos parte da nossa floresta, onde a gente caçava, onde a gente pescava. No dia 28 de fevereiro de 1985, o trem da Companhia Vale do Rio Doce passou pela primeira vez dentro da reserva indígena Mãe Maria, no sudeste paraense. Dos 892 quilômetros de extensão da estrada de ferro Carajás, 17 quilômetros estão dentro do território dos 3 subgrupos do povo gavião, Ki-KTG, Acrati-KTG e Par-KTG. A ferrovia foi construída no início dos anos 1980, dentro do projeto Grande Carajás, lançado no governo de João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. A linha liga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo em Carajás ao porto de Ponta da Madeira, em São Luís. Além da estrada de ferro Carajás, a terra indígena Mãe Maria foi alvo de outros projetos de integração do governo militar, como a construção da rodovia BR-222 e da linha de transmissão de energia de Tucuruí, da Eletronorte. Os lagos secaram, foi derrubada muitas árvores e poluiu vários lagos, assim matando vários peixes. E assim não existe mais lago para a gente fazer a nossa pesca cultural. E com a chegada da Eletronorte, veio a energia, veio a tecnologia. Então hoje o canto das mulheres, hoje a gente não pratica mais. Porque a gente praticava em noite de luar. Porque a luz da lua, né, batia no pátio da aldeia e as mulheres se reuniam e a gente cantava. Hoje isso não acontece mais, porque hoje a aldeia já é toda iluminada, então mais ninguém senta no meio, né, do pátio. Hoje a mulher não se reúne mais por causa da tecnologia que tem na aldeia, televisão, celular, internet. Na operação da ferrovia serão utilizados 160 vagões que deverão transportar 35 milhões de toneladas de minério por ano. Com o lema Integrar para não entregar, o Plano de Integração Nacional, editado em 1970, também estimulou a ocupação da região, vista pelos militares como um vazio populacional. Segundo dados da Comissão Nacional da Verdade, a construção de estradas na região como a Transamazônica provocou a morte de 8 mil indígenas somente no governo do general Garrastazu Médici, entre 1969 e 1973. Esse processo de desindustrialização já estava em percurso ali nos anos 70, quando tem a instalação do projeto Grande Carajás. Fundamental a gente pensar como essas pessoas foram desterritorializadas durante esse período, as populações indígenas, mas também populações tradicionais do sudeste paraense. E em termos internacionais, né, de inserção soberana, a gente percebe uma inserção subordinada do Brasil na cadeia produtiva global a partir desses grandes projetos da ditadura civil-militar.
Os Pacá-TG são os mais numerosos entre os povos de Mãe Maria. O contato com não indígenas ocorreu durante a década de 1950, ocasionando assim a morte de mais de 70% da população. Antes de serem transferidos para a terra Mãe Maria na década de 1970, o povo liderado pelo capitão Croquenon precisou resistir à escravização na coleta de castanha pelo Serviço de Proteção ao Índio e posteriormente pela FUNAI, já comandada por militares. Hoje a batalha do povo gavião é contra a duplicação da ferrovia construída na ditadura. Em novembro de 2012, o IBAMA concedeu licença de instalação para o projeto de expansão da mineração da Vale na Floresta Nacional de Carajás. De 2013 a 2017, foram duplicados 575 quilômetros da estrada de ferro no Pará e no Maranhão. A duplicação aumentou a capacidade anual de transporte da Vale para 230 milhões de toneladas de minério de ferro. A Vale hoje está com a construção do segundo linhão e a gente vê um desastre ambiental, né? Por onde ela passa, aquele arrastão e alarguecendo onde eles vão construir, né, o segundo linhão. Então, não é desde agora, é a luta assim, de muito antes, né? Porque ninguém previa. Hoje eles falam de estudos ambientais, né? Aqui o que vai impactar, mas não teve esse estudo antes, né? Antes de construir. O pagamento de um pedágio mensal de caráter vitalício para a passagem de mais de 10 mil vagões e 217 locomotivas da Vale pelo interior do território foi uma conquista de Croquenon e do povo gavião ainda antes da inauguração da estrada de ferro, nos anos 1980. O convênio que garante o repasse às associações indígenas do povo gavião chegou a ser rompido em 2015 pela Vale, que passou a não cumprir parte dos pagamentos mensais às 21 aldeias em Mãe Maria. O repasse é o que garante aos indígenas o acesso à assistência à saúde, educação, fomenta as atividades produtivas, vigilância e proteção territorial. Eu acredito que a Vale ela tenta, assim, de alguma forma, a tirar nossos direitos, pouco a pouco, mesmo negociando, né? Porque nós temos o convênio com a saúde, né? Que a Vale, através desses impactos, tem, né, o recurso mensal que passa para as associações e tem um convênio, né, da saúde. Mas muitas coisas cortadas. Tratamento odontológico não é completo, é o básico. Como a Vale é uma empresa de grande porte, ela tem que ter um tratamento maior. Como é que eles vão viver? Como é que vão ficar? Porque já estão acostumados com recurso. Mas nós que entendemos, nós sabemos que nós conseguimos sobreviver sem a Vale. Porque a gente sobreviveu desde muito tempo, né? Então, para mim, a Vale não tem significado nenhum, não. Em maio de 1997, a maior parte da então estatal Companhia Vale do Rio Doce foi adquirida por acionistas por 3,3 bilhões de reais. O capital privado se beneficiou de diversas políticas públicas de infraestrutura de extração, transporte e beneficiamento levadas pelo governo militar com o projeto Carajás. Atualmente, é a expansão da operação em Carajás que garante o posto da Vale entre as 5 maiores mineradoras do mundo. Nos últimos anos, a empresa bateu recordes seguidos de lucro. Foram 95,9 bilhões de reais em 2022 e 121 bilhões em 2021. Em 2023, o lucro líquido da Vale somou 39,94 bilhões de reais. Não é mais exatamente uma empresa brasileira, é uma multinacional com sede no Brasil. Isso significa dizer que as maneiras de controle, de influência no funcionamento da empresa são ainda mais restritas, mais limitadas ainda do que já eram. Então você tem, por um lado, essa privatização dos ganhos gerados pelo investimento público e, segundo momento, a diminuição das formas de controle da empresa. Hoje a Vale diz mais respeito a esses fundos de investimento internacional do que a população brasileira e ao governo brasileiro.